Olá, meu querido irmão e minha irmã, boa noite a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao seu coração, Ele traga paz, descanso para sua alma e que você aprenda um pouco mais sobre batalha espiritual. É essa mensagem que eu quero trazer para você hoje e depois nós vamos fazer uma oração de guerra, uma oração onde nós vamos tomar posse das promessas de Deus e nós vamos crer que Deus já nos deu a vitória. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã para você começar bem o seu dia, firme na presença de Deus. E à noite, às 8 horas, eu tenho feito uma oração de fé, uma oração para você dormir em paz e para você terminar o dia com a certeza de que Deus está no controle. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. E se você é cristão, se você entregou sua vida para Jesus, é muito provável que você esteja passando por uma batalha espiritual. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda nada sobre esse assunto, você vai sair vitorioso se Jesus estiver com você, porque você está do lado do vencedor. Jesus já venceu todas as batalhas por nós, mas agora nós precisamos caminhar firmes com Ele e nós precisamos também entender como é que o diabo trabalha para tentar nos derrubar. A Bíblia mostra que o inimigo ainda tem autoridade sobre esse mundo porque as pessoas preferiram as trevas do que a luz. As pessoas não querem saber de Deus e por isso o inimigo encontra brechas para atuar na vida delas. Mas nós cristãos que estamos no caminho certo, no caminho da salvação, nós seremos mais atacados ainda, porque o inimigo ele não se preocupa muito com uma pessoa que já está do lado dele, mas o inimigo se preocupa com aqueles que vão resistir ao seu poder, que vão lutar contra as trevas, vão orar pelos outros, evangelizar e cumprir a vontade de Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre batalha espiritual é que ela existe. Não é um conto de fadas, não é uma historinha, não. Existe essa batalha, está acontecendo nesse exato momento e muitos filhos de Deus acabam sendo derrubados pelo inimigo porque eles menosprezam as artimanhas de Satanás. E uma das áreas mais visadas pelo inimigo durante uma batalha espiritual é a nossa mente. Sim, é na nossa mente que acontecem as mais terríveis batalhas de um cristão. Por isso nós temos que ter muita atenção para que o inimigo não nos atinja. E para isso eu quero ler com você uma passagem que veio ao meu coração, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Olha o que está escrito. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha isso, irmãos. A primeira coisa que o inimigo vai tentar tomar de você são seus pensamentos, porque assim ele vai conseguir te governar facilmente. Por isso é muito importante que você guarde a sua mente durante as batalhas que você está enfrentando. Você que está passando por lutas, tome cuidado com aquilo que você pensa. Tome cuidado com aquilo que vem na sua mente, porque ela vai definir se você vai sair vitorioso ou se você vai começar a acreditar nas mentiras do diabo e você vai ceder às tentações e você vai desistir de lutar. E saiba de uma coisa, Satanás e seus demônios, eles são anjos caídos que estão aqui na terra desde que o homem foi criado por Deus. Então ele conhece tudo da mente humana e não tem ninguém que seja mais inteligente que ele. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus antes da sua queda, ele sabe de muitas coisas, apesar de ser limitado. Ele não é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele conhece sim os pensamentos dos homens, tudo que é relacionado ao ser humano, a coisas carnais, coisas dessa terra. Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo e que ele conhece das coisas dos homens. Então nós vemos que a primeira batalha espiritual aconteceu com Eva. Ele seduziu a mente de Eva, ele iludiu ela, falando que Deus estava mentindo, e ela começou a acreditar nas mentiras dele.
Então você não pode querer debater com o diabo, porque ele é o mestre da mentira. Jesus chamou ele de pai da mentira, aquele que vem pecando desde o princípio. Então tome muito cuidado, tá bom? Nós vemos um exemplo muito clássico, todo mundo conhece esse exemplo, que é o exemplo de Davi e Golias. A Bíblia conta que aquele gigante, ele mexeu com o psicológico do exército de Israel durante 40 dias. Ele ficava fazendo provocações, ficava humilhando com palavras. O diabo estava usando aquele gigante, aquele filisteu, para confrontar o exército de Israel. E o resultado disso foi qual? Todos ficaram com medo. Aquele exército poderoso, de repente ficou com medo e não queria lutar com ele. Eles ficaram tão perdidos que eles se esqueceram de tudo que Deus já havia feito por eles no passado. Até que Deus levantou um homem, um menino na verdade, chamado Davi, que não se acovardou diante do inimigo e venceu ele. Por quê? Porque Davi não deixou que o inimigo entrasse na sua mente, com as suas mentiras, com as suas afrontas. Pelo contrário, toda vez que o gigante Golias falava alguma coisa contra Davi, ele revidava e ele falava: não, é você que vai perder a sua cabeça, Deus vai me entregar essa vitória, você já é um derrotado. Então Davi sempre confrontava contra, sabe? Então quando vier esses pensamentos negativos na sua mente, você precisa resistir, você não pode aceitar. Pelo contrário, você deve profetizar a vitória. Eu me lembro quando eu me converti, no ano de 2002, eu estava enfrentando uma luta na mente tão grande, porque eu não sabia se eu queria realmente os caminhos de Deus, porque ao mesmo tempo eu queria os prazeres da carne, as coisas deste mundo. E eu me lembro que numa noite eu estava sozinho lá em casa, e eu no banheiro eu olhava para mim, ali no espelho, e eu pensava: eu não vou dar conta. Eu tô muito novo, eu tenho só 18 anos, vai ser muito difícil para mim. Como que eu vou aguentar esperar o casamento para ter relação sexual? Como que eu vou abandonar os meus amigos? Como que eu vou parar de fazer as coisas que eu gosto, que são prazeres da carne? Eu não vou conseguir. Mas aí eu comecei a orar e eu me lembrei de um versículo que diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E eu comecei a perceber que tudo aquilo eram setas inflamadas do inimigo na minha mente, e então eu comecei a resistir e eu comecei a profetizar. Eu comecei a falar para o mundo espiritual: eu agora sou o homem de Deus, eu vou casar com uma mulher de Deus, eu vou ter um ministério abençoado, eu não vou retroceder. Eu comecei a falar as coisas de Deus, as promessas de Deus para minha vida. Eu não aceitei aquela situação. E o inimigo bateu em retirada e 18 anos depois eu estou aqui, hoje para falar para você. O inimigo não é nada, ele é um derrotado, ele apenas faz um barulho. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, procurando quem possa devorar. Mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é chamado de Jesus Cristo. E ele sim venceu todas as coisas. Ele tem a chave da vitória, mas para isso você precisa estar firmado com ele. Para isso você precisa se posicionar, porque o inimigo é folgado, irmãos. Ele vem tentando contra nossas vidas, ele não bate na porta, ele já quer arrombar a porta, diferente de Jesus. Jesus, ele bate na porta. Jesus é educado. O Espírito Santo, ele não vai forçar nada na sua vida se você não quiser. Você tem que escolher se você quer seguir a Deus ou não, tá bom? Então coloque na sua mente que você já é vencedor, que você realmente não merece nada, mas a graça de Deus te alcançou. E eu estou lendo aqui, aquela passagem que eu li para vocês, né? E ela começa assim, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é a continuação. Ele diz assim, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então é muito importante que você coloque toda a esperança na graça que lhe foi dada por Jesus Cristo, tá bom? A graça de Deus é que te sustenta e que faz você permanecer com a mente estável, uma mente equilibrada, porque você não confia em si mesmo. E mesmo quando o inimigo falar, você é muito pecador, você pecou demais hoje, você não merece o perdão, aí você se lembra da graça. Deus me chamou não porque eu mereço, não porque eu sou melhor que os outros, não, porque Ele simplesmente me amou, Ele continua me amando, me perdoando, me restaurando, mesmo sem eu merecer. Isso é um favor imerecido, amém? Então agora eu quero orar por você, você que está enfrentando essa batalha, você que está numa luta entre a carne e o espírito. Creia, a vitória já foi dada lá na cruz.
Jesus, ele já derrotou o pecado, o diabo, a morte. Basta que você esteja firmado com ele. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração e eu gostaria muito que você orasse junto comigo também, tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença, nesta noite, ó Deus, para Te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã que estão acompanhando esse momento de oração. Ó Deus, o Senhor sabe a luta que cada um tem passado. Muitos pais estão enfrentando a tentação. Eu sei, Pai, tem sido difícil, mas não é impossível, porque o Senhor já venceu tudo por nós. E é isso que eu te peço, que o Senhor nos ajude a viver neste mundo sem nos contaminarmos com ele. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a permanecermos firmes na Tua presença, mesmo que a gente venha pecar, Senhor. Nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor nos promete em 1 João capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda maldade do pecado, de toda sujeira. Oh, meu Pai, eu te louvo, porque se não fosse o Teu perdão, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós nunca poderíamos estar aqui, porque um pecado só traria condenação. Mas agora nós estamos em Cristo e mesmo que nós venhamos cometer pecados, falhas, o Senhor está sempre nos limpando, nos purificando. Oh, Jesus, queremos ter parte contigo todos os dias. Queremos fazer parte do Teu reino e queremos viver cada dia mais em santidade. Porque a Tua palavra diz, sejam santos como eu sou santo. Oh Senhor, nos ajude a viver em santidade, porque sem ela não podemos ver o Senhor, o Seu agir no nosso dia a dia. Oh meu Deus, guarde a nossa mente, guarde a mente dessa pessoa, meu Pai, dos ataques de Satanás, pensamentos de mentira, pensamentos de morte, de que tudo vai dar errado, de que não há mais saída, mais solução. Senhor, nós sabemos que isso não é verdade, porque a graça do Senhor está sendo derramada sobre nós dia após dia. Por isso, meu Pai, cuide, Senhor, do psicológico dessa pessoa que está comigo aqui agora, porque sozinha ela não é capaz de vencer, meu Deus, essa batalha espiritual. Repreenda, Senhor, toda ação do diabo contra a vida dela, contra a mente dela, e lave ela, Senhor, com o sangue de Jesus, e a proteja de tudo aquilo que afasta da Sua presença. Oh Senhor, tem misericórdia desse irmão e dessa irmã. Dê a ela, Senhor, sabedoria, discernimento, meu Pai, para ela conseguir escapar dessas armadilhas mentais que o diabo usa. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Davi, que essa pessoa não venha se acovardar diante de tantos ataques do maligno, Pai, mas que ela decida depositar a sua confiança no Seu poder, na Sua graça, que é maior do que tudo. Oh, meu Deus, eu quero terminar essa oração de hoje, clamando pela família, Pai, pela família desse filho, dessa filha, que eles também sejam guardados pelo Senhor. E se existe nessa casa alguém que ainda não conhece o Teu amor, que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Oh, Deus, tem misericórdia dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos filhos, dos nossos tios. Senhor, não deixe o inimigo, Pai, escravizar essa pessoa no pecado, Senhor, na religião falsa, no caminho errado. Em nome de Jesus, Senhor, eu intercedo por essa pessoa agora. Eu te peço, Jesus, liberta ela, Senhor, no reino espiritual das mãos do diabo. Essa pessoa que tem visto vultos, essa pessoa que tem visto espíritos malignos atormentando a vida dela, trazendo vícios, trazendo prisão na alma, prisão espiritual. Eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Jesus, eu creio que ainda que a gente não vá até ela, ainda que a gente não consiga pregar para essa pessoa, as nossas orações estão sendo ouvidas e o Senhor é que faz todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor levanta alguém para pregar, para evangelizar. Se o Senhor quiser, essa pessoa pode ouvir esse áudio agora, essa oração. Jesus, liberta, Senhor, faz a obra, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para contemplarmos a Tua grandeza, a Tua santidade e também para identificarmos os ataques do maligno. Oh, Senhor, nos liberta mesmo, Senhor, de tudo aquilo que nos prende e que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu quero te agradecer mais uma vez por esta oração.
como eu te disse, todos os dias, às 6 horas da manhã, 8 horas da noite, nós temos aqui unido a nossa fé, tem sido uma corrente de oração, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Eu tenho visto os testemunhos e eu louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo, mas eu creio que ainda tem muito mais da parte do Senhor para nós. Então deixa eu te falar uma coisa, quando vier na sua mente uma pessoa, alguém que você não para de pensar nela, é porque Deus está querendo que você ore por ela, tá bom? Tem muitas pessoas aí escravizadas, com uma vida derrotada. Lógico, muitas vezes é porque elas estão colhendo o que plantaram lá atrás. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o dedo? Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, meu irmão, é hora da gente orar, parar de reclamar, parar de falar mal dos outros, parar de apontar o dedo e orarmos e pedirmos a misericórdia do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa oração. Amanhã eu estarei aqui de novo para trazer uma palavra e para orar junto com você. Então se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar essas orações. Tem sido muito importante para que mais pessoas tenham acesso à palavra e à oração. Amém? Deus abençoe, um grande abraço.